Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isto lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Até aqui, a palavra do Senhor. Deus maravilhoso, gracioso, bondoso, te agradecemos, Pai, por esta hora estarmos juntos aqui, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, a Deus, por termos essa oportunidade de falar contigo e ouvir a Tua voz. Traz, ó Deus, ao nosso coração a palavra que precisamos, ó Deus, para nos consolar, nos animar e atender cada uma das nossas necessidades, Senhor. Porque, como diz a Tua palavra mesmo, a Tua palavra não volta vazia quando ela é semeada nos corações. Age em nossas vidas, ó Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. A partir do capítulo 12 desse evangelho, nós vemos a narrativa de João a respeito dos acontecimentos da última semana de Jesus antes da crucificação. Inicialmente a gente viu que Jesus foi para Betânia e lá ele foi ungido por Maria, naquela ceia, naquele jantar, na casa dos irmãos Marta, Maria e Lázaro. E agora nós vemos ele sendo aclamado como um rei no dia seguinte. Algum tempo depois, desses acontecimentos todos na casa ali de Maria, Marta e Lázaro, depois de Jesus ter ressuscitado Lázaro dentre os mortos, depois de 4 dias, Lázaro estava ali vivinho, como uma prova viva do poder de Jesus, e muita gente ia vê-lo, muita gente ia lá para ver aquele a quem Jesus havia ressuscitado dentre os mortos, e essas pessoas então queriam conhecer Jesus. O número de pessoas interessadas em conhecer Jesus estava crescendo muito nesses últimos dias, exatamente porque ele tinha ressuscitado Lázaro. Não é todo dia, que alguém é ressuscitado depois de morto 4 dias, Mas os principais sacerdotes ali da religião judaica, eles estavam cegos pela incredulidade e eles decidiram, além de matar Jesus, que eles já tinham decidido antes, eles decidiram também matar Lázaro. Você pode até ver isso no versículo de número 10. Então, no dia seguinte, depois daquele jantar, Jesus segue o seu caminho para Jerusalém
como nós vimos aqui no versículo 1 do capítulo 12, né, 6 dias antes da Páscoa, então se aproximava ali a festa da Páscoa, uma festa muito importante no calendário judaico. Então Jesus, ele está indo para lá, para Jerusalém, para comemorar a Páscoa ali junto com todo mundo, e ele sabe que os seus dias estão se findando, seu ministério está chegando ao fim. Muita gente estava ali também fazendo o mesmo trajeto para Jerusalém. Pessoas de diversos cantos ali estavam também indo para Jerusalém. O clima estava tenso, a temperatura estava cada vez mais alta, não os graus Celsius, mas sim o número de pessoas, de líderes judaicos que queriam a cabeça de Jesus estava crescendo, né? Assim como crescia o número de pessoas que iam até Jesus, criam que ele podia trazer alguma solução para os problemas do país que eles estavam ali enfrentando, também crescia o número de pessoas que queriam a cabeça dele. E no caminho de ida para Jerusalém, provavelmente quando eles já estavam próximos ali da cidade, aquela numerosa multidão começou a aclamar Jesus como rei. Diz o versículo 12, que nós acabamos de ler, 12 e 13. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e veja, e que é rei de Israel. A multidão ali começa a citar o Salmo 118. Salmo 118, versículos 25 e 26 diz assim: Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. A vós outros, da casa do Senhor, nós vos abençoamos. É isso que diz o Salmo 118, versículo 25 e 26. Quando eles dizem Hosana, isso aqui é um sinônimo dessa frase: Senhor, salva-nos, salva-nos. A palavra Hosana vem da mesma raiz de salvação. Então, eles estavam ali clamando, eles viam que a pessoa de Jesus Cristo era alguém que poderia salvá-los. Com essas palavras, aquela multidão estava celebrando Jesus como o Messias, o tão esperado rei de Israel. E isso era tudo que os líderes judeus temiam naquele momento. Eles não queriam que isso acontecesse. Eles não queriam que o povo desse apoio a Jesus, porque Jesus podia vir a coordenar uma revolta ali e desestabilizar tudo aquilo que eles estavam construindo. E eles se beneficiavam muito com as coisas ficarem como estavam. E o que Jesus faria diante disso? As pessoas queriam aclamá-lo como rei. O que Jesus faria? Dê uma olhada no capítulo 6, volte algumas páginas. Houve um outro momento da vida de Jesus que queriam fazer a mesma coisa. Capítulo 6, versículo 15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, o que ele fez? Retirou-se sozinho para o monte. Não era o momento ainda. Não era o momento. Mas agora o momento chegou. E ele, ao invés de reprimir esta atitude da multidão, ao invés dele se esconder, não, ele não rejeita tudo aquilo que a multidão estava fazendo. Ele faz algo diferente. Versículos 14 a 16. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Então, veja, Jesus não se afastou da aclamação do povo. Muito pelo contrário, ele preferiu aproveitar aquele momento para cumprir a profecia sobre o futuro rei de Israel, de Zacarias, capítulo 9, versículo 9.
que é esse versículo que está sendo citado aí no versículo 15. Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. Ao mandar buscar um jumentinho, ao subir nesse jumentinho e aceitar tudo aquilo que a multidão estava fazendo, Jesus estava dizendo: sim, eu sou o rei de Israel, eu sou o Messias. Ele estava confirmando isso. Mas veja que o apóstolo João narra a história de uma maneira interessantíssima. O apóstolo João ele quer deixar claro que o reinado de Jesus não é apenas um reinado local, somente para os judeus, mas ele é de fato o rei de todo o mundo. Dá uma olhada no versículo 17 e 18. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. Então um grupo grande ali, uma multidão estava ali por conta do testemunho daqueles que estavam no momento em que ele ressuscitou Lázaro. Com certeza ali uma multidão que estava ali quando viu Lázaro sendo ressuscitado, eles começaram a falar sobre isso dia após dia. E a gente não sabe quanto tempo se passou, mas ao longo dos dias muita gente estava sendo atraída por Jesus por causa do testemunho deles que viram a ressurreição de Lázaro. Agora veja o versículo 19. De sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Os fariseus se sentiram incomodados com o crescimento exponencial do número de seguidores de Jesus, sem que eles estivessem ganhando nada com isso. Eles acabam com isso dizendo algo mais do que eles sabiam naquele momento. E é interessante aqui, observe no capítulo 11, versículo 50, olha só, Caifás, versículo 49, Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo, ali Caifás, que não tem nada, não é seguidor de Jesus, não é discípulo de Jesus, não tem nada a ver com Jesus, ele está ali no Sinédrio, no meio dos outros sacerdotes, ele diz assim: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. E aí uma nota aqui do apóstolo João. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Ou seja, ele estava falando algo mais do que ele na verdade estava entendendo. E aqui, nesse versículo 19 do capítulo 12, acontece exatamente a mesma coisa. A mesma coisa. Os fariseus, eles estavam ali incomodados, e eles disseram: olha aí, vai o mundo após ele. O mundo inteiro? O mundo inteiro? É isso mesmo? Sim. Jesus é rei sobre o mundo inteiro. O mundo inteiro é dele. Pessoas de todos os lugares do mundo se curvarão diante do Senhor. É isso que o apóstolo João está mostrando. Tanto é verdade que, segundo a narrativa de João, alguns gregos vão até Jesus, ou seja, o círculo de influência de Jesus está crescendo e pessoas de outros lugares estão indo atrás dele. Veja o versículo 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então, entre os que subiam, todo um monte de gente estava indo para Jerusalém, entre eles estavam alguns gregos que desejavam ver Jesus. E eles pediram ali para Filipe lhes ajudar a ir até Jesus. Filipe deu uma cutucada no André, não sei porquê, ele não quis ir sozinho, cutucou o André, foi Filipe e André e comunicaram a Jesus que os gregos queriam vê-lo. O que Deus quer mostrar com isso? E o apóstolo João é usado aqui para registrar isto.
é que Jesus realmente é o rei não apenas de Israel, mas do mundo inteiro, aqui representado pelos gregos. No versículo 19, a gente vê que os fariseus, eles disseram, sem se dar conta, que o mundo estava seguindo Jesus. E agora aparecem os gregos indo atrás dele. Incrível isso. Jesus veio ao mundo não só para ser rei de Israel. Ele subiu num jumentinho, ele cumpriu Zacarias capítulo 9, porque ele é mais do que o Messias judeu. Ele é mais do que o rei de Israel. Ele é o rei do mundo inteiro. Ele veio para ser rei de todas as nações. Ele veio para ser rei de todas as cidades, de todos os bairros. Ele é rei de Praia Grande, do Forte ao Solemar. Ele é rei. E nós, como seus súditos, temos o encargo de anunciar entre as nações que ele reina. Anunciar na nossa cidade que ele reina. Anunciar no nosso bairro que ele reina. Porque assim, é dessa forma que ele vai atrair todo mundo para si mesmo. Os gregos queriam ver Jesus naquele momento. Mas será que eles viram? A gente não sabe. Até o final da história aqui não é dito mais nada sobre isso. João não nos diz. E por quê? Porque não é importante. Não é importante. O importante dessa história é o que Jesus disse quando Filipe e André, os dois, vieram lhe comunicar que os gregos estavam ali. E o que ele disse? Versículo 23. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. É como se Jesus dissesse o seguinte: tem gregos querendo me ver? Aqui está a verdade sobre mim que os gregos e todas as pessoas do mundo precisam saber para que possam me ver e me conhecer. Chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Essa é a verdade central que vocês precisam conhecer para que possam me ver, diz o Senhor Jesus. Com essas palavras, Jesus não estava se escondendo dos gregos. Muito pelo contrário, ele estava dizendo que ele estava indo no caminho da glória. E quando ele fosse glorificado, todos poderiam vê-lo. Todos poderiam vê-lo. Ele viria a receber o nome que está acima de todo nome. Para que em seu nome todo joelho se dobre dentre os judeus, dentre os gregos, dentre os brasileiros, pessoas de todas as nações. Ele precisaria ser levantado para que pudesse atrair pessoas de todo o mundo. E ele estava no caminho da glória. E o que eles não podiam imaginar é que o caminho da glória passaria através da morte. Veja o versículo 24. A gente vê que Jesus conecta a sua glorificação com a hora da sua morte. A hora tão gloriosa que até esse momento não foi revelada. Quantas vezes nós já passamos por textos que Jesus diz: não é chegada a minha hora, não é chegada a minha hora. Aqui é precisamente o primeiro momento em que Jesus diz: é chegada a hora. E ele conecta essa hora tão esperada com o momento da sua morte. Ele diz no versículo 24: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Para que Jesus pudesse dar muito fruto entre os judeus, entre os gregos e gente de todo mundo, ele tinha que morrer. Se Jesus se preocupasse naquele momento só em ser visto pelas pessoas, as pessoas jamais poderiam vê-lo em toda a sua glória. Ele tinha uma jornada rumo à glória. E essa jornada
passava através do seu próprio sacrifício. Uma semente sobre a terra não pode produzir fruto. Mas quando ela entra na terra, então ela morre. E então o seu fruto pode ser produzido. Jesus precisaria morrer para poder produzir muito fruto, ou seja, salvar gente de todo o mundo. E é isso que os gregos precisavam saber para poder vê-lo. É isso que nós, gentios, pessoas que não somos, dentre os judeus e até mesmo os próprios judeus, é isso que nós precisamos. Nós que não conhecemos Jesus face a face, nós precisamos saber exatamente isso, que é na sua morte que ele é glorificado. É isso que os gregos precisavam ver. É isso que nós precisamos ver. Olhar para ele morrendo na cruz, porque é dessa forma que ele poderia atrair o mundo para si. O caminho para a glória passa através da morte, do sacrifício. E isso foi verdadeiro no caso de Jesus. Mas isso é verdade também para nós. Ao morrer na cruz para nos dar salvação, Jesus nos mostra o seu objetivo para nós, que é imitá-lo em todas as coisas. Jesus é como se estivesse dizendo: os gregos querem me ver, então eles devem contemplar a minha morte, porque é por meio da minha morte que eu serei glorificado. Eles querem me ver, então eles devem estar prontos também a me seguir e se tornar como eu. Versículos 25 e 26. Quem ama a vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Em outras palavras, é como se Jesus estivesse dizendo assim: vocês querem me ver? Ótimo! Na minha morte na cruz eu serei glorificado e atrairei todos a mim mesmo. Vejam-me na cruz, dando minha vida por vocês. Vocês querem me ver? Ótimo! Isso será glorioso para vocês. Mas vocês precisam vir comigo. Odeiem a sua vida neste mundo, e então vocês vão preservar a vida de vocês para a eternidade. Sigam-me até o Calvário, sim, sigam-me até a morte, e então vocês estarão onde eu estarei. Sirvam-me, sujeitem-se a mim, e assim vocês serão honrados pelo meu Pai. Jesus disse isso para Filipe e André, quando eles vieram dizer que os gregos queriam ver. Os gregos representavam ali, naquela história, todos nós, gente de todo mundo que quer ver Jesus. Para ver Jesus em toda a sua glória, nós devemos contemplá-lo na sua morte na cruz. A cruz tem um papel singular na nossa fé. E não só contemplá-lo na sua morte, mas também segui-lo pelo mesmo caminho, tomando a nossa cruz. Nas palavras de Jesus aqui do versículo 24 ao versículo 26, nós temos aqui um chamado duro, mas glorioso para o discipulado. Ao mesmo tempo, um caminho duro e glorioso. Você quer ver Jesus como os gregos queriam? Será muito difícil, mas será glorioso. Quando olhamos somente para a parte difícil da vida cristã, nós desanimamos. Não é para nós. E quando olhamos somente para a parte gloriosa, a gente minimiza o sacrifício. E Jesus nos mostra nesses versos aqui o que significa ser um discípulo de Cristo. E ele nos mostra aqui 4 coisas
muito difíceis que resultam em 4 coisas muito gloriosas. As 4 coisas muito difíceis, versículo 24, ele nos chama a morrer. Ele nos chama a morrer para nós mesmos. Morrer para o pecado. No versículo 25, ele nos chama a odiar a nossa vida neste mundo. Isso é muito difícil. Porque a gente acaba gostando das coisas que a gente tem. A gente acaba gostando de como as coisas funcionam. A gente acaba desfrutando e quando alguém fala que está indo para o céu, ou alguma coisa semelhante, Deus me livre. A gente ama as coisas desse mundo, a gente não quer se ver livre de nada. Da nossa saúde, nem pensar. Dos nossos bens, não. De modo nenhum. Deus vai me levar hoje? Não, não pode, porque eu ainda não fiz isso, ainda não conquistei aquilo. A gente ama demais esse mundo. Quando fala odiar, a ideia não é odiar mesmo, de raiva, como a gente lê e imagina. Não, não é isso. Na verdade, aqui a palavra odiar o mundo é colocar em segundo plano, é não ter o mundo como uma prioridade. Isso é muito difícil. Versículo 26, a parte A, nós vemos Jesus nos chamando a segui-lo até o caminho que leva à morte. Versículo 26, se alguém me serve, siga-me. Ora, siga-me para onde? Para onde ele estava indo? Ele estava indo para o Calvário. Ele estava indo como uma ovelha para o matador. Ele está chamando a gente a segui-lo num caminho de morte. Em outro lugar, Jesus falou, vocês querem me seguir? Então tomem a cruz de vocês e sigam-me. Não venham achando que vai ser fácil. Vai ser difícil. E no versículo 26, a segunda parte, Jesus nos chama a servi-lo. E a gente não gosta de servir. Não, a gente gosta de ser servido. A gente não quer ter um senhor. A gente quer ter alguém que possa atender às nossas necessidades. Alguém que possa dar soluções imediatas para os nossos problemas. E se os problemas perduram por 2 ou 3 dias, ou quem sabe 1 mês, 2 ou 3, pronto, nossa fé já dá uma estremecida. Porque a gente não está a fim de servir, a gente quer mesmo é ser servido. É muito difícil o que Jesus está nos chamando a fazer. Mas é isso que significa ser um cristão. Mateus 7:14 diz assim, estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Viver desta forma traz implicações muito profundas no nosso casamento, na nossa família, na criação dos nossos filhos, no nosso trabalho, até mesmo na evangelização, o modo como nós nos dedicamos a proclamar o Evangelho. Muda tudo. E tudo vai passar a ser mais difícil. É difícil morrer. É difícil odiar a vida neste mundo. É difícil seguir a Jesus num caminho de autodestruição, de autossacrifício. É difícil servi-lo. Mas também é glorioso. E aqui vem 4 coisas maravilhosas. Ele diz no versículo 24 que aqueles que morrem como uma semente, um grão de trigo que cai na terra, eles não morrem em vão. O que acontece? Eles dão
fruto. Se um grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, o que acontece? Dá muito fruto. Sabe por que nós não damos frutos? Porque nós ainda não morremos para nós mesmos. Nós ainda não morremos para o pecado. Nós ainda amamos a nossa vida neste mundo. Por isso que a gente não produz fruto. Por isso que eu não produzo fruto. Mas é glorioso. Produzir fruto é tudo o que Jesus espera de nós. E é tudo que os verdadeiros cristãos verdadeiramente querem. Isso é glorioso. Versículo 25. Odiar a vida nesse mundo não é fácil, é muito difícil, mas implica em quê? Veja, quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, o que acontece? Preservá-la para a vida eterna. Não é tudo que você quer? Ter vida eterna. Você vai conseguir isto a partir do momento que a sua vida neste mundo não for mais tão valiosa, não for mais tão preciosa. Quando você estiver disposto a entregar tudo para o Senhor Jesus Cristo. Isso é glorioso, preservar a vida para a eternidade. Versículo 26, seguir a Cristo no caminho de alto sacrifício não é fácil, é difícil, mas o que acontece conosco? Se alguém me serve, siga-me e onde eu estou, ali estará também o meu servo. Não era isso que os gregos queriam? Estar com Jesus, conhecer Jesus, ver Jesus, ok. Jesus diz então, vocês devem seguir-me. Seguir nesse caminho ao Calvário. E a promessa é, vocês estarão comigo. Eu estarei com vocês. E a quarta coisa gloriosa, diz no final do versículo 26, servir não é fácil, mas se alguém me servir, o que vai acontecer? O Pai o honrará. O Pai o honrará. John Piper diz o seguinte: nós não podemos perder a glória e a alegria que transborda a partir dessa vida difícil de ser cristão. A gente não pode perder isso. Se há tanta glória em viver essa vida difícil, que a vivamos. O que levou Jesus a cumprir todo o seu trajeto e sofrer tudo o que sofreu foi saber da glória que seguiria todos os seus sofrimentos. Nós morremos, odiamos nossa vida neste mundo, seguimos Jesus na estrada do Calvário, nos tornamos seus servos. E quando fazemos isso, o que a gente descobre? A gente descobre que agora nós somos frutíferos, damos muito fruto. Nós mantemos nossas vidas para a vida eterna e nós nos juntamos a Jesus onde Ele está, na glória, e o Pai nos honra. Meu irmão, minha irmã, de que forma nós queremos viver os poucos anos que restam na nossa vida terrena? Queremos ver Jesus? Queremos estar com Ele? Maravilha! Ele nos convida a nos juntarmos a Ele. E a morte dele, pela nossa salvação, é um exemplo de como nós devemos viver. Como Ele quer que nós vivamos. Mortos para o pecado, mortos para nós mesmos e vivos somente para Ele, para a sua glória, para o anúncio e a expansão do seu reino, porque Ele é Rei. E Ele há de voltar em poder e glória. E como diz o apóstolo Paulo, nós devemos buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Porque quando Ele se manifestar, nós seremos manifestados com Ele em glória. Se esse for o padrão do nosso discipulado. Não tem outra forma, não tem outro caminho.
A vida cristã não é e nunca será uma vida fácil. E quando for fácil, quando estiver fácil, a gente tem que parar e pensar, peraí, o que está acontecendo? Porque a vida cristã é um chamado ao alto sacrifício, o sacrifício do eu. E eu não estou falando de suicídio, nem Jesus está falando de suicídio aqui, pelo amor de Deus. Ele está falando no sacrifício do eu, na humilhação do nosso ego. Aqueles que se humilham serão exaltados. E que a nossa vida, a vida desta igreja, a nossa igreja escolha o caminho da morte, para que a gente possa produzir muitos frutos, à semelhança do nosso Rei. Porque se a nossa igreja escolher o caminho da vida boa, de uma igreja confortável e gostosinha, sabe o que vai acontecer? Nós não vamos produzir fruto nenhum. Nós não vamos preservar a nossa vida para a eternidade. Nós não estaremos com o Senhor e o Pai não nos honrará. Mas se nós escolhermos o caminho do verdadeiro discipulado, dizendo não a nós mesmos, seguindo o caminho do Calvário, seguindo e servindo a Jesus em tudo que Ele nos prescreve, em tudo que Ele deseja de nós, então nós produziremos fruto. Nós estaremos com Ele. Nós seremos preservados para a eternidade e o Pai nos honrará. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a viver desta maneira.